boa noite. Estudante transgênero denuncia discriminação em escola pública por parte de colegas e também de professores da unidade. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Policiais militares que balearam funcionário da OAB no estacionamento do Fórum do Barro Duro são afastados das ruas. Julgamento do ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins, é suspenso. Atlas da Violência aponta que houve redução no número de homicídios em Alagoas. Mas o estado tem a terceira maior taxa de assassinatos de negros. Agora no Jornal do Estado. Policiais envolvidos em uma confusão em frente ao Fórum do Barro Duro, que acabou com um funcionário da OAB baleado, foram afastados das ruas. Depois da confusão de ontem, o comando da Polícia Militar, a pedido também do Ministério Público, decidiu afastar os policiais. O MP abriu um processo investigativo para acompanhar o caso. Todo o excesso, o abuso do poder da polícia, ele deve ser combatido. Em razão disto, nós abrimos um procedimento investigativo onde vamos acompanhar todos os desdobramentos deste caso no âmbito administrativo da Polícia Militar, de sua corregedoria, bem como no âmbito, se assim for caracterizado um delito, nós iremos postular judicialmente a punição do policial que se excedeu e que lesionou o manobrista funcionário da OAB. Nós procuramos o advogado de José Geovânio, que prefere não falar. Fernando Guerra contou a versão do funcionário da OAB. A autoridade do BPTran, o agente, chegou lá e queria autuar um veículo e ele explicou ao agente que não precisaria, porque a pessoa tinha saído rapidamente, mas ela tiraria o carro dali. E ele tentou argumentar com ele e o agente não acatou essa argumentação e entendeu aquela argumentação como agressiva a ele e partiu para uma abordagem excessiva e desnecessária. A Associação dos Cabos e Soldados se pronunciou sobre o caso e repudia as declarações da OAB. É totalmente incabível nós aceitarmos isso de boca calada. Até mesmo porque nós temos policiais competentíssimos do oficialato aos nossos praças, de alunos que estão sendo formados agora pelo Cefap, e entre outros alunos que vão também adentrando pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Então, é leviano, eu posso dizer assim, chegar e colocar numa vala comum todos os nossos militares como despreparados. Aqui não se está falando de ações das instituições, aqui se está falando de uma conduta isolada, de excesso de um agente público. Então, todo excesso, seja ele do cidadão, seja ele do agente público, deve ser apurado. A confusão ocorreu na tarde de ontem no estacionamento do Fórum do Barro Duro. Policiais militares fiscalizavam carros parados de forma irregular. José Geovânio da Graça, que de acordo com a polícia já foi preso em 2012 por tentativa de homicídio, fiscalizava os veículos dos advogados da OAB quando foi abordado pelos PMs. Houve discussão, agressão e, por fim, José Geovânio levou um tiro na perna. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Nesta quarta, as testemunhas começam a ser ouvidas. E hoje teve julgamento do ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins. Esse já é o terceiro. Dessa vez ele está sendo julgado, entre outros crimes, por apropriação de bens públicos, fraude em licitação e formação de quadrilha. Esse foi o terceiro julgamento do ex-prefeito de Rio Largo, Antônio Lins de Souza Filho, Toninho Lins, no Tribunal de Justiça de Alagoas. A acusação do Ministério Público atribui a Toninho Lins somente neste julgamento os crimes de apropriação de bens públicos, fraudes em licitações, falsificação de documentos particulares e também ideológica, uso de documentos falsos e formação de quadrilha. Os crimes teriam sido cometidos em 2011. Somente em 2 licitações, o desvio teria sido de R$150 mil. É uma sucessão de prefeitos. Entra prefeito, sai prefeito. E todos envolvidos em atos de corrupção. Quer dizer, é um município infeliz. Um povo ordeiro, um povo pacato, mas que não sabe escolher os prefeitos.
A defesa questionou a obtenção de provas, pedindo a nulidade delas. Como eu já tinha levantado aqui, não há nada nos autos em que aponte que houve participação do prefeito quanto às irregularidades encontradas nos processos licitatórios que deram ensejo às ações penais. A advogada de defesa ainda defendeu que o réu não sabia das irregularidades encontradas, já que havia delegado responsabilidades a funcionários que teriam sido orientados por um escritório. É importante ressaltar que existe uma deficiência dos quadros dos municípios, principalmente interior, de você ter pessoas qualificadas para determinadas funções. E para isto, o prefeito teve a cautela de contratar escritório com experiência em licitações. Em seu parecer, o relator do processo, Maurílio Ferraz, rejeitou a nulidade, considerando que houve o respeito à prerrogativa de função. Caberá ao denunciado cumprir a pena de 5 anos e 6 meses e 15 dias de reclusão e 251 dias multa, cada um na fração de 30 salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como com a reprimenda de 2 anos e 7 meses de detenção e pena de 2.400 de multa de R$ 2.457,84 a título de multa. Em 2016, o Pleno do TJ condenou Toninho Lins a 16 anos e 2 meses de prisão por apropriação de bens públicos, falsificação de documentos, fraude de licitações, entre outros crimes. Este ano, uma nova condenação: 14 anos e 6 dias de prisão por fraudes em licitações entre 2010 e 2011. Crimes que, segundo o promotor de justiça, Sérgio Jucá, penalizaram a população de Rio Largo. Em 2 ações penais, ainda restam outras, porque houve um rosário de crimes, de delitos, de infrações penais e que ocorreram no município de Rio Largo. Toninho Lins estava foragido e foi detido em abril deste ano pela Polícia Federal, em Pernambuco. Bom, no decorrer do julgamento, o desembargador Fábio Bittencourt adiantou o voto e acompanhou o relator. Já o desembargador Tutimés Ayran votou pela anulação do processo, mas o julgamento foi suspenso após pedido de vista do desembargador Clever Rego Loureiro. Um estudante transgênero está denunciando ter sofrido discriminação em escola pública por parte de colegas e professores da unidade. Os manifestantes fecharam as 2 faixas da rua Doutor Oswaldo Cruz, no bairro Chã de Bebedouro. O protesto foi bem em frente à Escola Estadual Doutor Miguel Guedes Nogueira, onde Isaac Vitor faz o 9º ano do ensino fundamental. Isaac nasceu mulher em 2003 e foi batizado Ingrid Beatriz. Há 4 anos, com apenas 11 anos de idade, decidiu assumir o gênero masculino, adotando assim o nome social de Isaac Vitor. Mas desde então o aluno diz sofrer muito preconceito na instituição de ensino. Na semana passada, inclusive, conta ter sido agredido em sala de aula. Eu sofri com o corpo discente pelo fato de estar sofrendo bullying, apelídios, piadas, risadas quando eu passava nos corredores, brincadeiras. E quarta-feira passada eu sofri violência física. A mãe, que apoia o filho desde a mudança, fez um boletim de ocorrência denunciando o fato. Ela disse também que na escola há professores que se negam a chamar Isaac pelo nome social. Eu pedi, na véspera que ia começar as aulas, para que houvesse com a coordenação o aviso que o meu filho teria que ser chamado pelo nome social. E isso não aconteceu. Além de estudantes da escola e amigos de Isaac, instituições LGBT também participaram do protesto. Nós, há um mês atrás, viemos aqui tentando dialogar com a direção da escola para conduzir da melhor forma, para ele se sentir bem e adequadamente confortável dentro da escola, que é um espaço público e onde as pessoas devem ser tratadas com respeito, né? Nós conversamos com a defensora pública Tayana Carvalho. Ela disse que a mudança para o nome social nesses casos é um direito garantido
e que o papel da escola é orientar. Esse direito dele não está sendo respeitado, ele pode sim ajuizar alguma ação contra essa instituição de ensino que não está respeitando o direito dele. A direção da Escola Estadual Dr. Miguel Guedes Nogueira afirmou que não há discriminação por parte da instituição e dos professores. A gente não está aqui com nenhum tipo de discriminação, não houve e nem haverá na escola. A escola tem uma tradição de respeito ao ser humano. Por mais respeito e menos preconceito. Uma vistoria flagrou irregularidades em vários hospitais do estado de Alagoas. Problemas como superlotação e medicamentos vencidos foram encontrados pela Força Nacional de Fiscalização do Sistema COFEM em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem. Corredores cheios, pacientes dividindo a mesma maca, remédios com data de validade vencida. Esta é a realidade que os fiscais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem estão encontrando em Alagoas. Uma força-tarefa organizada vai visitar 12 hospitais do estado até o dia 8 de junho. O que mais nos chamou a atenção foi a extensa sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem, que está diretamente associada à superlotação de pacientes. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, entre os hospitais visitados até agora, o local mais crítico foi o HGE. Entre as irregularidades estão sobrecarga de trabalho, medicação vencida e setores sujos. Segundo o COFEM, o Hospital Geral do Estado atende a cerca de 150 pacientes a mais do que sua capacidade total de atendimento, o que inviabiliza a realização do trabalho do profissional de enfermagem. De acordo com o Corém, várias denúncias motivaram a fiscalização. O funcionário às vezes fica com certo receio de denunciar, então existe muita denúncia anônima, mas também presencial, entendeu? A condição do Corém Alagoas hoje não teria condições de fazer o que o COFEM está fazendo durante toda a semana. Ao término deste trabalho, as notificações serão enviadas às unidades hospitalares. Se as solicitações de mudança não forem atendidas, os conselhos vão encaminhar as denúncias ao Ministério Público. Uma vez esgotados esses prazos e a instituição não tendo tomado as providências devidas, nós acionaremos outras instâncias, Ministério Público, outras instâncias até judiciais, para fazer cumprir a legislação e garantir, a assistência de enfermagem à população de forma segura. E foi divulgado hoje o Atlas da Violência 2018. O levantamento usa dados de 2 anos atrás como referência. Em 2016, Alagoas tinha taxa de 54,2 mortos por 100 mil habitantes, a segunda maior do país. No total, foram registrados 1.820 homicídios naquele ano. Os jovens ocupavam o topo da lista de violência, com média de 122,2 mortes de jovens homens para cada 100 mil habitantes. A segunda maior taxa do país, ficando atrás apenas do estado de Sergipe. Os dados do ano seguinte mostram que o estado apresentou uma melhora nesse ranking, ficando agora com a 5ª maior taxa de mortes violentas. Em 2017, ocorreram 1.775 homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais, seguidas de morte. Mas o que chama a atenção na pesquisa é o número de casos de homicídios de negros em Alagoas. O estado tem a 3ª maior taxa do país, com 69,7%. Já a taxa de homicídios de pessoas não negras é a menor do país, com 4,1%. Para Alberto Jorge, esse é um reflexo da desigualdade social e racial que ainda existe em Alagoas. A população negra está inserida dentro de um contexto das favelas, dos guetos, nos presídios. Então, são lugares onde nós estamos inseridos com toda a nossa raça, onde 90% são pessoas negras que moram nessas grotas, e onde existe o maior número de vítimas de jovens por assassinato aqui no estado de Alagoas. Dados muito tristes ainda. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Alagoas já registra redução no número de homicídios pelo 7º mês consecutivo. De janeiro a maio deste ano, a queda chegou a 23% em relação
ao mesmo período de 2017. A seguir, especialistas da ONU debatem durante reunião sobre projetos para áreas de vulnerabilidade em Alagoas. Você vai ver também mais informações ao vivo sobre os jogos do CRB e do CSA. Já já!